Compadre. Bom dia, senhor. Eu vou mostrar para você aqui o lugar onde eu nasci. Esse aqui é a Fazenda Buqueirão. Olha só que lugar bonito, senhor. As criações, os bezerrinhos no curral, senhor. Passarinho cantando. Olha só que beleza esse lugar. Vou mostrar para você, vem comigo. Aqui é o lugar onde eu construí meu sítiozinho. É pequenininho, mas é bom demais. Olha lá, meu burrinho andorinha tá pastando lá embaixo. Lá pra cima tá as vaquinhas, os pastos. Escuta só o canto dos passarinhos. Olha lá, compadre. A minha aguinha Tereza, olha lá como é que ela tá pastando bonito. Tá verdinho os pastos, né, compadre? Choveu esses dias. Agora tá bom, senhor, né? E lá pros seus lados lá, tá chovendo mesmo? Aqui teve ruim, né, compadre? Mas agora choveu bem, né, senhor? Vamos entrar pra dentro, senhor? Tem um golinho de pinga ali, você aceita? E um pedacinho de torresmo. Esse dia Maria matou um capado aí, senhor, mas deu 4 late-banha. O trem rendeu, compadre. O porco tava roliço, senhor. O bicho já não tava nem andando mais. Você acredita, não tem desse? Vem pra cá, entra pra dentro aqui, enquanto nós vai proseando. Eu vou começar o almoço ali, porque a Maria saiu para resolver uns trem lá na comadre Gasparina. E acho que ela vai demorar. Então, enquanto nós vai proseando aqui, você toma um café, pita um pitinho de paia aí, sabe? E nós vamos fazendo um almoço aqui pra nós. Você gosta de torresmo? E de cachaça? Eu gosto da cachaçinha, mas sim, só mesmo para remédio, sabe? Porque não, aqui na roça a gente não pode ficar tonto, não. A gente tem que criar das criações, você sabe, né? Aqui não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. É trabalho duro mesmo. Isso aqui é só para nego. Ó, vou te falar um negócio, senhor. Nego frouxo não dá para mexer com isso aqui não, compadre. O trem é serviço demais da conta, senhor. Você sabe como é que é, né? Que você também tem uma russinha lá, né? Não é fácil não, né, compadre? Mas nós vai tocando a vida como Deus manda, né, senhor? E se o trem fosse fácil, não, né? Mas você sabe como é que é, né? Tem que agarrar, senão a gente não dá conta das coisas, né? A fazenda é pequenininha, senhor, mas isso dá um trabalho. Aí, ó. Bezerrada. Olha como é que os bichos estão roliços, compadre. Olha lá a minha criação de galinha. Eu tenho umas angolas ali também. Tem uns cavalinhos para fazer o serviço aí da fazenda, né, senhor? Toma mais uma pinga aqui. Não, só mais um, mais um. Faz mal nada, senhor, só mais um. Isso. Pega um pedacinho de torresmo aí. Compadre, você gosta de tocar uma viola? Isso, eu tenho uma violinha ali, mas opa, apareceu um cara ali. Eita, mundão, velho. Eu tenho uma violinha ali, rapaz. De vez em quando eu pego ela para dar uns ponteios. Mas isso é quando a comadre está aqui, né? Que eu gosto de tocar para ela ver. O coração do bichinho bate acelerado, compadre. Quando eu dou meus ponteios aqui, chega a escorrer água nos olhos dela. Ela gosta da violinha, compadre. Mas eu também canto só a moda bonita, essa moda sertaneja. Eu não gosto desse universitário, não. Universitário, o que é isso? As músicas deles falam uns trem doidos lá da cidade que não dá certo, não. As coisas que eles falam lá pra nós, não. Eu gosto de tocar aqui, é um Chico Mineiro, uma Cabocla Tereza, um Luar do Sertão. Essas musiquinhas aí, você sabe como é que é, né? Não, música universitária eles têm. A comadre também não gosta não. Um dia ela tá escutando um tal de
Como é que é? João Carreiro Capataz? As modas do cara fala só em capeta, rapaz. A comadre não gostou desse aí, não. Ah, não. Moda pra ela tem que ser moda sertaneja mesmo, de raiz, raiz. Sabe o que é raiz, né, compadre? Não, raiz não é mandioca, não. É musga de raiz, aquele trem antigo lá dos tempos do nosso avô, que todo mundo gosta. Pode tocar na viola tranquilo, pode ensinar as criancinhas, né? Porque esse negócio de certo... Opa, apareceu um carro ali de novo. Opa, esse trem de moda universitária, velho. Esse trem não é de Deus, não, compadre. Esse trem é esquisito demais, senhor. Agora, quando a gente pega a viola e toca assim um Chico Mineiro, uma Cabocla Teresa, coração das comadres, não, mas bate acelerado, só a gente vê as bichinhas, elas ficam moadinhas assim no canto, e de vez em quando um dia eu vi, compadre, eu tava tocando aqui na violinha, Cabocla Teresa, a hora que eu olhei pro olhinho dela, tava escorrendo água, compadre, lá no cantinho do olho. Eu acho que ela tava chorando, era de paixão. Mas a gente tem que tocar essas coisas, né, compadre? Senhor. Quando eu vejo na televisão assim, eu quase não vejo televisão, não, porque a gente não tem muito tempo, né? A gente escuta mais, no radinho de pia mesmo, aquele que a gente põe lá nas cabeceiras da cama, na hora de dormir, então a gente vai escutando aquelas modas lá, né? Mas o trem é bom, senhor. E aí, quando eu vou ver televisão, aqui em casa não tem aquelas de parabólica, não, aquelas que tem uma bacia, parecendo uma antena igualzinha, uma bacia. Aqui tem aquela de espinho de peixe. Aí meu burrinho chegando aí, ó. Beleza. Ih, compadre, esse é bom de sério. Nossa senhora. Esse burro aí é só eu que monto nele. Você sabe por quê? Ele é meio esprivitado. Você sabe o que é um burro esprivitado? Aí, ó. Não pode falar que ele fica esprivitado. Um dia, senhor, veio um rapaz aqui da cidade e o cara ele falou pra mim que era mansador de burro brabo. Eu olhei pro caboclo e pensei assim, esse cara não é muito, nem cavalinho de parque, ainda mais no meu burrinho serelepe aí. E o caboclo ficou, né? Compadre, o caboclo ficou falando, não, esse burro seu aí, esse burro seu aí, né? Tá com nada não, eu monto nele em pelo. Eu falei, rapaz, esse burro aí de roubo, é peão formado mesmo, cara que tá acostumado a montar lá em Barreto. O cara duvidou de mim, compadre, e pediu para montar no burro. Eu falei, não monta não, que esse bicho é um veneno. E o caboclo insistiu, compadre, o caboclo ficou insistindo demais. Eu falei, não monta no burro que esse bicho é brabo. E o caboclo falando comigo, pai, eu monto nessa desgraça. Falei, não monta não, rapaz. E eu fui falando. Falei pro cara, você não monta que o burro é brabo. Olha a carinha dele, ó. Oh. Aí eu peguei e pensei assim, o cara tá falando que é peão mesmo. Então nós vamos testar ele, ver se é mesmo. Falei assim, você vai montar mesmo? Vou. Olha lá, eu não responsabilizo não. Esse burro já jogou um monte de gente no chão aí e é perigoso ele te machucar. E o cara falou, eu sou peão da cidade, vou montar nesse bicho. Aí eu falei pra ele, então vai, né? E fiquei olhando. Compadre do céu. A hora que o cara montou no burro, e o burro
engatou uma quinta, compadre, e saiu com esse cara morro abaixo. E eu só olhando lá, pensei, vai na grota, agora mesmo. E tá, né? E o cara segurou um pulo, 2 pulos, e o burro pro lado da grota, Falei, agora mesmo, né? Agora mesmo nós temos que ir lá buscar o cara, compadre. Nós temos que ir lá buscar ele, porque... Rapaz do céu. Esse burro deu uma pirueta. Eu só via que a bichinha do cara passando por cima das moitas de lobeira, assim. A hora que eu vi, compadre, o cara lá dentro da grota com um gritinho fino, socorro, socorro, socorro. Eu pensei assim, o cara não era peão de Barretos, compadre. Tá lá, dentro da grota. Vamos lá buscar ele. Aí tá. Eu falei, mas como é que nós vamos buscar? O cara é gordo, compadre. Tem problema não. Marremos o cavalinho ali na carroça e o cavalinho foi, né? Aquele outro que fica aqui, beirando. Aí nós descemos, grota abaixo. E o caboclo lá, socorro, socorro, socorro. Eu pensei, compadre, esse trem vai feder. Descemos lá, né? Chegamos lá, rapaz. O caboclo, mas tava lá numa situação. O burro deu um pinote com ele. Na hora que ele passou pra cima da moita de lobeira, a carça dele rasgou. E ele passou o bundão nos espinhos da lobeira, compadre do céu. A hora que eu cheguei, mas a bunda do cara estava tão arranhada, parecia que um gato arranhou uma... Você sabe aquelas abóbora que fica no meio do milharal e quando o gato fica molando as unhas? Tava daquele jeito, compadre, e sangrando. Pensei, nós vai ter que socorrer esse cara, né? Aí, pegamos o cara. Aí o cara arrumou desculpa, falou, não, lá em Barretos eu monto, mas é com arreio. Falei, tá bom. Vamos levar o cara pra cima, né? Vamos levar. Eu catei de um lado dos braços dele, o compadre catou do outro. E fomos. Jogamos o cara na carroça, né? E fomos pra riba. E eu já gritei lá pra cima com a comadre. Comadre! Ô, Maria! Ô, Maria! O quê? Prepara aí os trem que o rapaz machucou a bunda aqui. Ele machucou a bunda. Tá meio arranhado. Aí tá. Vamos pra riba. Eu e o compadre, o cara. Calma, que nós já tá chegando lá. A Maria tá preparando uns trem lá pra nós poder socorrer você aí, porque acho que você arranhou um pouco mesmo, senhor. Eu falei pra não montar naquele burro, porque o bicho é brabo. Mas isso acontece mesmo, né? Vamos lá curar esse trem. E subimos com o homem, eu de um lado, com o pai do outro, né? Fomos, e o cara lá gemendo. Subimos. Chegando lá na casinha, o comadre Maria já tinha preparado o trem lá para nós curar o caboclo, né? Porque o caboclo não estava bom não, senhor. Aí, rapaz, a hora que chegamos, falei para Maria, Maria, prepara os trem aí para nós acudir o caboclo aqui, que ele não tá bom não. Aí Maria passou a mão, né, numa garrafa de arnica. Sabe o que é arnica, compadre? Eu sei. Só, mas aquele trem arde pra caramba, só. E tá, a Maria veio. A garrafa de arnica, né, numa mão, e no outro uma bucha de paia de milho. Imagina só. Uma bucha de paia de milho e uma garrafa de arnica na outra mão. Aí chegamos lá, tiramos o cara da carroça e botamos ele lá numa caminha que tinha lá na sala, lá, os meninos dormem. Aí eu falei pra ele, acaba de baixar as carças, porque nós vai ter que passar arnica aí. E o caboclo ficou com vergonha, porque estava perto da Maria, né, compadre? Mas eu falei, não tem problema não, a Maria está acostumada com esses trem mesmo. De vez em quando esse burro joga naquela mesma grota lá.
E tá, beleza, né? Aí o caboclo deitou na caminha lá. Aí a Maria veio. Garrafa de arnica numa mão, bucha de pai de mim na outra. Aí eu pedi pro compadre meu lá ajudar a baixar as carças do cara, né? O peão de Barreto. Aí, rapaz, na hora que eu baixar as carças dele, mas aquele bundão tudo arranhado, parecendo aquelas abóboras lá que os gatos amolam as unhas. Sou do céu. A Maria pegou essa garrafa de arnica, molhou na bucha de pai de mim. A hora que ela deu, passou na bunda do camarada lá, ele deu um grito tão grande. Ai, 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 o trem tá ardendo muito. Falei, segure só, você não é homem. Eu falei, mas tá ardendo. Eu falei, eu sei que tá, mas você foi teimoso, né? Foi montar no burrinho serelepe. Eu falei pra você. Aí a Maria pegou de novo, pegou outra vez, né? A garrafa de arnica, deu outra molhada na bucha de pai de mim, socou na bunda do cara de novo, o cara. Eu falei, calma, rapaz, é assim mesmo, arde um pouquinho, no começo é assim mesmo, arde. Aí tá, mas vai ter que passar mais uma vez ainda, né? Aí tá. Maria catou de novo essa garrafa de arnica. Sai, cachorro! Passa, sai pra lá, cachorro! Aí a Maria pegou a garrafa de arnica, molhou na bucha de pai de mim e pum, na bunda do caboclo. Eu falei pra você, rapaz, no mundo.